Salve, salve galera! No vídeo de hoje eu quero trazer um assunto bem interessante que é sobre Route Reflector ou RR do BGP e qual a importância do Route Reflector na escalabilidade do seu provedor de internet. Se você se interessa por esse assunto, fica comigo até o final que o vídeo de hoje está muito da hora. No vídeo de hoje vamos falar sobre o Route Reflector do BGP e também sobre a escalabilidade de provedores de internet. Mas antes da gente abordar esse assunto, eu queria fazer uma breve explicação sobre o conceito de Loop Prevention do BGP, ou prevenção de loop, e por que esse conceito está intimamente associado ao Route Reflector e também sobre a escalabilidade de provedores. E para a gente exemplificar isso, eu trouxe a seguinte topologia para vocês, onde eu tenho o ASN 300, que é a nossa boa e velha Morcego Telecom, onde a Morcego Telecom está conectada aqui no ASN 100 e no ASN 200, que são dois provedores de trânsito que a gente tem para poder fazer acesso à internet. Dentro do nosso ASN 300, ou dentro da Morcego, a gente tem três roteadores, onde eu vou chamar de R1, R2 e R3, onde o R2 vai divulgar aqui para a nossa rede o 150.150.0024 e o R3 vai divulgar para a rede o 150.100.24. Então a gente vai tornar essas duas redes aqui acessíveis. E como que a gente pode fazer isso? Bom, e como que normalmente a gente faz isso? A gente faz a divulgação do BGP lá para o R1 do 150.001, 150.002. O R1 recebe esse prefixo e ele vai divulgar para a rede o 150.150.0024 e o 1.0/24. Aqui para o nosso ASN 100 e para o ASN 200. Então o ASN 200 também vai receber a rede 0024 e a 1.0/24. Da mesma forma que o ASN 100 também recebe esses dois prefixos aqui via eBGP. Perfeito! E é nesse momento aqui, que a gente vai começar a falar sobre loop de roteamento. Até porque o BGP ele trata o loop de roteamento, a prevenção desse loop, de forma distinta quando falamos de IBGP e de eBGP. No cenário de eBGP, onde a gente tem aqui uma conexão entre dois ISPs diferentes, a gente tem o ISP 300 e o ISP 100, que são dois ISPs diferentes, ASNs diferentes, logo a gente está falando de um cenário de eBGP. Então, no momento que R1 divulga os prefixos 0 e o ponto 1 lá para o ASN 200, ele adiciona a esse prefixo a informação de ASPF. O ASPF ele é um atributo do BGP que o protocolo utiliza para definição da melhor rota em um desses parâmetros. Além disso, o protocolo também utiliza o ASPF nessa prevenção de loop. E o que é esse tal de ASPF? No momento que ele divulgar lá os prefixos, ele adiciona o ASN dele, que é o ASN 300. Então o ASN 200, ele recebe esses prefixos e associa aqui, ASPF 300. Perfeito! O ASN 200, ele vai divulgar esse prefixo lá para os roteadores de internet, os roteadores de backbone dele. E também vai divulgar aqui para o nosso AS100. E quando ele divulga para o AS100 essa rota, o AS100 recebe os prefixos 0.0/24 e o 1.0/24. Porém, ele também vai adicionar o ASN dele ao ASPF. Então esse prefixo aqui no recebimento do ASN 200, ele vai ficar assim, 200,300, indicando que esses dois prefixos aqui foram recebidos pelo caminho 200 e 300. Da mesma forma que no momento que o ASN 100 receber esse prefixo, por algum erro de configuração ou mesmo sem querer, enfim,
ou falta de conhecimento, ele também possa encaminhar esse prefixo adiante. Ele pode encaminhar aqui para a internet, que é o backbone dele, e também encaminhar de volta para o ASN 300. Falando assim, olha a ASN 300 ou R1, toma aqui os prefixos 0024 e o 1.0/24, e o ASPF desse prefixo é o 100, 200, 300. E beleza. Só que quando o R1 recebe isso daí, o R1 olha, opa, o mesmo ASN meu está associado a esses prefixos aqui. O que o BGP faz? Ele dropa esse recebimento, porque ele entende que é um loop de roteamento que está ocorrendo, e para prevenir esse loop, ele dropa esse recebimento de rota. Esse é um cenário que a gente tem dentro do eBGP, ou Comunicações Externas de BGP, e é assim que ele faz para prevenir esse tipo de loop. Já quando falamos de cenários de IBGP, o que o protocolo vai fazer? Bom, o primeiro requisito que a gente tem dentro de IBGP é que todos os roteadores de IBGP eles tenham comunicações full mesh. Então todo mundo tem que estabelecer sessão BGP com todo mundo. No cenário onde a gente tem 3 roteadores, R1, R2 e R3, a gente tem aqui 3 sessões IBGP. Por quê? Quando a gente fala de rotas recebidas via IBGP, por exemplo, o R2, vamos supor que essa comunicação aqui está falha. R2 divulga aqui para o R1 o prefixo 150.150.0024. Então o 00/24 chega no R1 e ele pode divulgar isso lá para o R3. E se você lembrar do eBGP, ele também adicionaria aquele ASPF. Então esse prefixo viria com 300 aqui do R2 e mais 300 aqui do R1 no momento de divulgação lá para o R3. Porém, o IBGP não adiciona esse ASPF duplicado aí nessas comunicações de IBGP. Isso até serve como prevenção de loop de roteamento, porque quando falamos de IBGP, um roteador que recebeu uma rota de um amigo, de um vizinho IBGP, ele não vai divulgar essa rota para outro vizinho. Então essa rota 150.00/24, por padrão, o R1 não iria divulgá-la aqui para o R3. Esse é um comportamento esperado do protocolo. E até por isso é um pré-requisito que quando a gente fala de sessões IBGP, a gente tem que fazer um full mesh. Porém, a gente fazer um full mesh dentro do cenário de IBGP, você começa a ver um problema nisso. Por quê? Vamos imaginar que eu adiciono mais um roteador aqui na nossa rede. Ele vai conectar aqui no R3 aqui, por exemplo. Se a gente adicionar mais um roteador, eu teria que fazer, olha só, mais um full mesh. O R1 teria que fazer uma sessão BGP com ele, o R3 teria que fazer uma sessão BGP com ele, o R2 teria que fazer uma sessão BGP com ele. Agora vamos imaginar que a gente sobe mais um roteador aqui, a gente tem que subir mais sessões IBGPs, e você começa a ver que fica inviável de trabalhar dentro desse ambiente com sessões IBGP assim. E isso é um problema de escalabilidade, porque agora a gente está falando de, 3 roteadores. Imagina quando tivermos 100 roteadores. Então esse crescimento de sessões full mesh, ele cresce numa razão, para quem gosta de matemática aí, que a gente chama de n-1 dividido por 2. Então n é o número de roteadores. Se a gente tem 3 roteadores, 3 vezes 3 menos 1 dividido por 2. A gente vai precisar de quantas sessões IBGP? 3 menos 1, 2. 2 vezes 3, 6. Dividido por 2, a gente vai precisar de 3 sessões IBGP. E se eu tiver, 10 roteadores? Então, 10 menos 1 dividido por 2. 10 menos 1, 9, vezes 10, 90, dividido por 2,
45 seções IBGP. Olha só o problema de escalabilidade que a gente cria quando falamos de redes IBGP. E é dentro desse cenário que a gente introduz esse conceito de Route Reflector, porque o Route Reflector ele vem para resolver exatamente esse problema de full mesh que a gente precisa fazer com nossos roteadores, principalmente quando falamos em ambientes de larga escala, e também resolvemos o problema de escalabilidade do IBGP. E como que esse tal de Route Reflector funciona? Para exemplificar isso, eu trouxe um cenário aqui de provedor de internet que é bastante comum e até um cenário que eu já implementei em alguns clientes. Esse aqui foi até um projeto que eu gostei bastante de fazer. Que é o que? Uma redezinha MPLS padrão L2 VPN bonitona, onde a gente vai ter aqui em cada POP um BRAIS e uma OLT. Então a gente tem o BRAIS 1 aqui, o concentrador PPPoE1, o BRAIS 2, o BRAIS 3 e o concentrador aqui 4. Dentro desses 4 concentradores aqui, a gente tem 2 saídas para a internet, onde a gente tem o Core 1 e também temos o Core 2. O Core 1 e o Core 2 eles vão ser o que a gente vai chamar de Route Reflector. E qual é esse conceito do Route Reflector? Onde antes a gente tinha dentro do nosso ASN, no ASN 300, por exemplo, aqui, essa conexão de full mesh, quando a gente fala de Route Reflector, eles são literalmente refletores de rotas. Então, todos os nossos roteadores BGPs aqui do nosso ambiente, eles vão estabelecer sessões BGP apenas com Route Reflector. Então a gente tem aqui o BGP BRAIS 01 fazendo uma sessão BGP aqui, o BRAIS 02 fazendo uma sessão BGP aqui, o BRAIS 03 fazendo sessão aqui, e o BRAIS 04 fazendo sessão aqui. E para efeito de redundância, é claro que é sempre bom a gente pensar em ambiente de redundância, a gente pode ter também um ambiente lá no Route Reflector 2. Não necessariamente você precisa de fazer um ambiente redundante, porém é sempre bom porque caso você tenha algum problema no seu roteador 1, o refletor de rota 2 vai atuar ali como um refletor backup. E qual é a diferença aqui entre a gente utilizar o refletor de rota e utilizar o Full Mesh BGP? Bom, de cara você já pode ver que eu tenho muito menos sessões a estabelecer. Onde antes, por exemplo, eu teria 1, 2, 3, 4, 5, vamos ignorar o roteador 2 agora. Onde eu tinha 5 roteadores, eu tinha que fazer um full mesh de 5, menos 1, dividido por 2. Então 5 menos 1, 4, vezes 5, 20, dividido por 2. Eu tinha que fazer 10 sessões IBGP. A gente utilizando aqui o Route Reflector 1, a gente está fazendo 1, 2, 3, 4 sessões. Então você começa a ver que é um trabalho muito menor e além disso ele fica muito mais simples de operar do que você ficar fazendo full mesh para um lado para o outro ali, que uma hora a complexidade desse tipo de ambiente já começa a impactar ali no nível de configuração e tempo de configuração que você tem que executar no seu roteamento. Então, e aqui você pode ver que a escalabilidade do Route Reflector ele já vem à tona, porque quanto mais roteadores ali eu for embarcando dentro da nossa rede, cara, é uma sessão BGP a mais que eu vou ter no meu Route Reflector. Eu não preciso me preocupar ali de estabelecer full mesh com todos os equipamentos que estão dentro do nosso ambiente de rede. O problema, é claro, de você ter apenas um Route Reflector é que se você tiver uma falha aqui nesse camarada, todas as comunicações BGP que basicamente vão morrer, né? E com o Route Reflector, por exemplo, se eu tiver a rede aqui, 150, 0.0/24, o BRAIS 1 vai divulgar isso para o Route Reflector. O Route Reflector vai passar aqui para cima, aqui normalmente, né, se tiver permissão de prefixo para isso, assim como funciona em qualquer comunicação BGP, e também vai passar aqui o 150.0
para os outros camaradas aqui de clientes do nosso Route Reflector. Então o BRAIS4, o BRAIS3 e o BRAIS2, eles são o que a gente chama de RR Clients, então Route Reflector Clients. Então o Route Reflector Clients, ele recebe aqui o prefixo 150 e passa para todos os outros camaradas que estão aqui embaixo. Então o BRAIS2, mesmo sem ter uma comunicação direta com o BRAIS1, ele vai receber o prefixo que o BRAIS1 encaminhou através do nosso refletor de rota. Você pode fazer também, como eu falei, uma escalabilidade maior ainda, dando maior robustez ao seu ambiente, que é subir o RR secundário. Então todos os BRAIS também vão ter seções BGP lá com o core secundário lá. Então todo mundo também vai ter essa comunicação primária e secundária com R1 e aqui com um R2. E quando falamos de Route Reflector, ele tem uma peculiaridade a mais em relação ao BGP tradicional que a gente falou até o momento nesse vídeo. Porque o Route Reflector ele também vai tratar de uma forma mais complexa ou de uma forma mais peculiar essa prevenção de loop de roteamento. Porque quando fazemos a configuração de Route Reflector, ele trabalha no que a gente chama de dois parâmetros ou dois Path Attributes adicionais, que é os Path Attributes de Cluster ID e de Originator. Então é um identificador de Originator e identificador de Cluster. Quando fazemos a configuração de Route Reflector dentro do BGP, esses dois itens adicionais são empacotados ali também nas informações do protocolo de roteamento, de modo a facilitar ali o Loop Prevention, a prevenção do loop, dentro desse cenário de maior complexidade. Quando falamos de Cluster ID, é porque quando temos o Router ID, a gente pode fazer um ambiente de cluster, onde, por exemplo, eu tenho o Core 1 e o Core 2, onde eles vão montar um cluster de Route Reflector. Então esse cluster de Route Reflector, eles podem operar ali, vamos dizer assim, como se fosse apenas um Route Reflector, embora eles sejam dois, né? E essas informações de cluster te ajudam a dar um nível hierárquico ali para o seu ambiente de Route Reflector, onde, por exemplo, eu posso criar uma hierarquia ali de provedor, onde, por exemplo, eu posso ter aqui outros roteadores aqui em cima, conectados a esses Route Reflector aqui de baixo. Então esses Route Reflector, embora eles sejam refletores aqui para os BRAIS, eles poderiam ser clientes aqui de outros Route Reflectors, onde você pode criar camadas ali de refletores de rota, tornando a sua rede muito mais escalável. E você pode unir também a outros conceitos, como por exemplo de Confederation, que a gente não vai tratar nesse vídeo, mas se você tiver interesse, comenta aqui embaixo que você quer um vídeo de Confederation para a gente demonstrar aqui no canal. E aproveitando que a gente falou isso, a gente já está mandando um assunto muito da hora aqui nesse vídeo, e eu quero saber se você já deu aquela moralzaça no like, se inscreveu no canal e marcou aqui o sininho para você receber notificação toda vez que a gente lança vídeo novo aqui, porque, olha só esse tipo de conteúdo sobre refletores de rota que a gente está passando aqui para você, e a única moral que eu estou te pedindo é apenas isso. Mas, sem mais mendigagem, vamos voltar aqui para o nosso vídeo. Então, o cluster ele te permite essa escalabilidade hierárquica aqui. Eu gostaria de ressaltar que em designs mais sofisticados, embora a gente tenha dois refletores aqui, é legal você selecionar, por exemplo, eles em dois clusters diferentes, porque em alguns ambientes eles podem causar problemas, que eu não vou entrar no detalhe desse vídeo aqui agora. E a gente também tem o Originator ID. O Originator ID, ele é um identificador de quem originou aquele prefixo. Então, por exemplo, o BRAIS01, ele encaminhou o prefixo 150.150.00/24 lá para os refletores 1 e para o refletor 2. No momento que o refletor 1 encaminhar esse prefixo aqui para o BRAIS02, ele vai falar assim: olha, BRAIS02, toma aqui o prefixo 150.0024
e a gente adiciona esse prefixo, o originator ID. E o originator ID é o router ID de quem encaminhou aquilo lá. Então, por exemplo, vamos supor que o BRAIS 01, ele é o 10.255.01, router ID dele é esse. Quem encaminhou então 150.150.00 foi o originator ID 10.255.01. E aí o R2, por exemplo, sabe que quando ele for encaminhar lá para 150.150.01, ele não necessariamente precisa ir lá no route reflector e o route reflector redirecionar ele. Ele pode simplesmente, ó, puff, ir direto por aqui, porque ele sabe quem originou aquele pacote. Então esse é a grande magia, ou o grande gol do route reflector, e é assim que você viu junto comigo como que ele permite a escalabilidade do seu provedor de internet. E aí, gostou desse vídeo? Então, se você gostou, pô, já vai deixando aquele like, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo sobre vídeos que vocês querem ver, porque a gente sempre quer entregar o melhor conteúdo para vocês. Recentemente estava bastante correria, mas eu prometo que agora a gente está voltando com tudo. No mais, eu espero que esse vídeo tenha sido informativo para você e muito obrigado por assistir. É nóis!